Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Ó, Tigas aqui na área, trazendo para você mais uma resolução da Unicamp de 2025, prova que aconteceu aí no último domingo. Então é só acompanhar esse vídeo até o final que você vai ter mais uma questão resolvida para essa prova. Gosta de resoluções assim? Então considere aí deixar o seu like, né? O seu like é bem valioso. Cadê, ó? Aí, ó. Clica bem aqui, ó. E aí você vai ter aí um likezinho, né? Um likezinho não vai custar nada pra você, mas significa muito pra mim. Eu guardo bem aqui. Vamos resolver essa questão então? Questão de número 50. Ele traz um texto. As funções trigonométricas cosseno e seno são muito estudadas no ensino médio. A exposição é importante desse conteúdo, costuma contar apresentações de gráficos, tabelas, que expõem arcos chamados de arcos notáveis, por exemplo, π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 6, os valores dessas funções. É possível, no entanto, calcular outros arcos, os valores dessas funções utilizando algumas identidades trigonométricas. Ele traz para a gente uma dessas identidades. Vamos reescrever ela aqui, ó. Cosseno de x sobre 2. Então, ó, um valor sobre 2 é igual raiz quadrada. Então, já vamos colocar aqui a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de alguém dividido por 2. É isso que ele está colocando aqui para a gente. Essa é a fórmula. E a identidade fundamental da trigonometria é possível afirmar que o valor do seno de π sobre 12 é. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que é o cosseno de π sobre 12. Porque se eu descobrir quanto que é o cosseno de π sobre 12, eu consigo calcular o valor do seno. Mas como que eu faço para descobrir esse cosseno de π sobre 12? Esse cosseno de π sobre 12, ó, ele precisa ser π sobre alguma coisa para que aqui seja o cosseno de π sobre 12. Tá? Então eu preciso fazer com que esse valor aqui seja o π sobre 12. Só que tem um problema. Eu já tenho alguém sobre 2. A pergunta é, qual que é o ângulo que eu posso colocar aqui em cima para que me dê já π sobre 12 no resultado final? Dizendo de outra fórmula, como que eu faço para essa igualdade aqui, ó, dar certo? Cosseno de π sobre 12 é igual ao cosseno de alguém dividido por 2. Quem que é esse alguém? Se você pensou no π sobre 6, você vai estar certo, tá? Então, esse cara é o π dividido por 6. Note, π sobre 6 eu multiplico aqui, ele se torna π sobre 12. Então, calcular o cosseno de π sobre 12 é a mesma coisa que calcular o cosseno de π sobre 6 dividido por 2. E isso pode ser feito por resolver substituindo nessa fórmula. A gente já sabe que aqui vai ter que ir o π sobre 6. Tá? Quem que é π sobre 6? Se for mais fácil para você entender em graus, lembra que π radianos é igual, π radianos equivale a 180 graus. Então, π sobre 6 radianos equivale a 180 dividido por 6, que equivale a 30 graus. Então, o que eu quero fazer é, no lugar desse π sobre 6, eu colocar o cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30. Vamos substituir aqui, então? O valor do meu cosseno, que eu estou procurando aqui nesse caso, vou desenhar certinho a raiz aqui, ele vai ser 1 mais cosseno de 30, quanto que é? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso daqui dividido por 2. Ok? Continuando, eu vou fazer aqui um MMC, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 mais raiz de 3 sobre 2. Aqui se torna 2 sobre 2. Eu somo da 2 mais raiz de 3. Como está tudo sobre 2, fica sobre 4. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3. Tudo isso daqui dividido por 4. Ok? Esse valor, esse carinha aqui, é cosseno de π sobre 12. Achamos o cosseno. Só que ele quer o cosseno? Não. Ele vai querer o seno. Então, eu preciso utilizar, nesse caso aqui, a identidade fundamental da trigonometria. O que a identidade fundamental da trigonometria diz para a gente? Ela diz o seguinte, que seno ao quadrado de alguém
mais cosseno ao quadrado de alguém é igual a 1. Então, se eu quiser saber quanto que é o seno de π sobre 12, basta eu colocar aqui o cosseno de π sobre 12 nessa fórmula, que eu consigo encontrar o valor desse seno. Ok? Como eu estou elevando ao quadrado, essa raiz aqui ela vai sumir. Então, eu vou chegar na seguinte relação. Seno de π sobre 12 elevado ao quadrado. Então, o seno está sendo elevado ao quadrado. Vai ser mais 2 raiz de 3 sobre 4 igual a 1. Tudo bem? Acho que nem tão bem, porque deu uma travada no meu tablet aqui. Acho que agora apareceu para você aí. Não foi a sua internet, foi o meu equipamento aqui. Mas voltando, então o que nós fizemos aqui? Ó? No lugar dessa raiz, eu elevei ao quadrado e ele ficou com esse valor aqui. Tá bom? Eu vou pegar essa relação e vou mandar ele para o outro lado aqui. Então, a gente vai ter a seguinte propriedade. Seno ao quadrado de π sobre 12 vai ser 1 menos esse valor que a gente tem aqui. Ou seja, 1 menos 2 raiz de 3 sobre 4. Como está sobre 4, a gente pode pensar nesse 1 aqui como 4 sobre 4. E fazer a subtração, lembrando que tem um parênteses aqui. Então, a gente vai ter 4 menos 2, menos raiz de 3, tudo sobre 4. Isso daqui é o meu seno ao quadrado de π sobre 12. Ok? Fazendo essa subtração, 4 menos 2 vai dar 2, menos raiz de 3, dividido por 4. Esse daqui é o meu seno de π sobre 12. A gente tira a raiz de cima, tira a raiz de baixo, raiz de 4 é 2. E isso daqui vai me dar a resposta final, que é a letra A. Raiz de 2 menos raiz de 3, tudo dentro da raiz, tudo isso dividido por 2. Respostinha final. Ufa! Que questãozinha, né? Com várias travadinhas aí, mas acho que deu para entender, né? Então, essa foi a resolução da questão de número 50 da Unicamp. Quer achar a questão de número 51? Ó, ela está aparecendo bem aqui. E a gente tem a playlist com todas as resoluções da Unicamp. Só clicar, aproveitar e bons estudos. Grande abraço. E aí, não quer